Atendendo alguns pedidos, hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente do que eu costumo fazer. Hoje eu vou falar de um manhwa, olha que surpresa. Esse vídeo ele vai ser como um teste desse formato, e caso ele tenha um bom desempenho e vocês curtam, eu posso até trazer mais dele. Mas isso vai depender do resultado. Então hoje eu tô pra falar de How to Be a Dark Hero's Daughter. O que vocês já devem ter uma ideia do que vai ter ou o que vai ser sobre a obra por causa do nome e também do título. Mas vamos fingir que vocês não sabem o que vai acontecer. A história começa com a nossa protagonista chamada Re lendo um jornal, ou pelo menos tentando, porque ela só conseguiu ler 4 palavras. Ela infelizmente é uma mendiga, e por isso ela tem um sonho de poder mudar o destino dela e conseguir um emprego. Mas até lá, ela vai ter que aproveitar da fofura dela para conseguir comida das outras pessoas e poder sobreviver até lá. Até que então, um amigo dela acaba apontando para um cara alto que parecia rico. E esse cara tava realmente com umas roupas que só de olhar tu já pensa que o cara tem a grana da grana. E claro, ela não ia perder a chance de pedir dinheiro pra alguém rico, né? Porque quem não perderia, né? Por isso ela nem perdeu tempo e já implorou por uma moeda pro cara. E só nesse quadro já deu pra ver que lindo é pouco pra descrever a aparência do mano. Infelizmente o cara é sangue frio e só disse que tava sem tempo pra coitada da prota. Mas quando o homem tocou nela, ela acabou tendo uma pequena lembrança na sua mente. A lembrança era da sua vida passada, quando ela era uma garota que era muito doente e lia um livro sobre um herói sombrio chamado Kali. E nessa história, durante uma perseguição, o protagonista acabou perdendo um assassino de vista. Isso porque o criminoso acabou se disfarçando e conseguindo fugir para assim poder assassinar uma criança que era o amigo da Re. Após receber essas lembranças, a Re decidiu meter o louco e avisar o Kallen sobre a localização e a aparência do assassino. O Kallen estranhou de primeira, mas logo foi atrás do cara. E quando ele encontrou o assassino, ele usou magia negra para poder imobilizar ele. E enquanto fazia isso, ele já fazia cara de pescotapa dele, dizendo que ia bater em bastardos que nem ele era a maior alegria da vida dele. Depois de fazer o cara ir pro outro lado, o Kallen queria fazer uma pergunta pra Re, mas a cena foi tão brutal que a garota tava morrendo de medo e chorando que nem criança. Ah não, pera, ela é criança, pelo menos fisicamente. E vendo que não dava pra conversar daquele jeito, ele deu um cartão pra ela visitá-lo na mansão dele. E ele termina se apresentando como Kallen Llewellyn. E após ele ir embora, a prota só ficou com uma cara de bunda enquanto os policiais iam ver o que aconteceu. Então no dia seguinte, a Re acaba acordando junto de umas flores que apareceram de repente ali. E também ela percebe que no jornal que ela usou de cobertor, tinha um anúncio dizendo que o Duque Llewellyn estava contratando empregadas. E ela viu isso como uma oportunidade de trabalho, já que, bem, eu acho que ninguém quer continuar sendo mendigo pra sempre, né? Ela então, indo até a mansão, mostra o cartão pro guarda, mas o guarda não vai muito no papo dela não, porque, né, meio difícil de acreditar quando tu olha pra ela. Pra sorte dela, o filho do Duque acaba chegando, e o nome dele é Jade Llewellyn. O Jade acaba achando muito estranho alguém como a Re ali, mas acaba levando ela pra dentro da mansão. E quando eles entram lá, eles logo encontram o Kallen, que por conta da ajuda da garota, queria agradecê-lo. Só que a garota tá tão desesperada por emprego que ela vai direto pro assunto do Kallen estar contratando empregadas. Ela diz que podia limpar a casa e até limpar as roupas, e também, por ela ser pequena, podia até entrar na chaminé e limpá-la. No meio da conversa, acaba chegando a irmã mais nova do Kallen, a Marianne. E olha, cara, que irmã, hein, Kallen? A Marianne logo pergunta pra Re por que ela quer ser uma empregada, e ela responde que é porque ela só quer ser alguém na vida. No caso, ser uma pessoa normal. Isso acaba deixando a Marianne bem orgulhosa e faz ela acariciá-la. Só que isso fez perceber uma pétala de uma flor. A Re estava querendo dar essa flor como presente de visita. O Kallen, quando viu aquela flor, perguntou de onde ela conseguiu e de quem ela conseguiu. Mas ela não sabia, porque aquela flor já estava lá quando ela acordou. Depois disso, o Kallen acaba perguntando sobre como ela sabia da pessoa que ele estava atrás. E a Re, já tendo preparado as respostas, disse que conhecia o cara por causa dos cartazes de procurado. Além de só ter pedido a ajuda do Kallen por ele ser uma pessoa bonita. Olha só, além de inteligente, ela também fica dando em cima dos outros, hein? Meu Deus. E não vou mentir, acho que qualquer um pediria ajuda a exatamente esse homem aqui. Só de olhar pra ele já dá pra saber que o cara tem técnica em te meter a porrada. Depois das perguntas, o Kallen disse que tinha que discutir algo com a família dele, por isso eles deveriam ser deixados sozinhos. E só obedecendo, a guria só fica atrás da porta rezando pra conseguir um emprego. Mas ela mal sabia que ela ia conseguir algo melhor do que isso. Falando sobre o assunto, a Marianne tinha a ideia de levá-la pro templo pra pelo menos poder dar comida a ela. Mas o problema seria que a garota teria que se tornar uma freira. E se contratassem ela como empregada, teria rumores estranhos sobre a casa. E o Kallen acaba cogitando sobre adotar a garota como sua filha. O Jade diz que as piadas dele não eram engraçadas, mas o Kallen só esmaga a flor e pergunta se isso soou como uma piada.
cara basicamente meteu um acha que eu tô brincando. Após isso, ele chamou a garota de volta, e o Kallen dá a triste notícia de que aquele artigo sobre a contratação das empregadas era um artigo de 6 meses atrás. Isso, claro, já deixou a coitada muito triste, porque ela ainda tinha uma esperança. Mas o Kallen não pretendia dar um emprego a ela, mas sim adotá-la como sua filha. E ele pergunta o que ela acha dessa ideia. Só que a garota ficou tão surpresa com isso que ela simplesmente perguntava que tipo de empregada é uma filha adotiva. Ela estava um pouquinho desesperada por dinheiro. O Kallen então explica que ele não gostava da ideia de simplesmente deixá-la viver nas ruas. Por isso, ele ofereceu a proposta dela viver naquela mansão como a filha dele. Essa proposta era bem atrativa, mas também deixava a prota muito receosa, porque o Kallen era literalmente um justiceiro, e se ela se tornasse filha dele, poderia acabar fazendo a volta dela ser rodeada de sangue e violência. Mas mesmo sabendo disso, ela decidiu aceitar, porque quem seria louco de recusar? Depois dela aceitar a proposta, o Kallen já estava para sair até a Marianne reclamar que ele nem ao menos perguntou o nome da garota. E ele falou que nem ao menos se importava com isso, porque agora ele era filha dele e ia dar um nome para ela. Mas a Rê nem inspirou ele a perguntar nem nada e já disse o nome dela. E quando a Rê falou o seu nome, o cara travou na mesma hora. Isso porque na língua antiga, o nome Rê significava luar. Então provavelmente ela nasceu numa noite de luar. E eu achando que o significado era alguma coisa mais assustadora. Depois de tudo ser decidido, ainda mais confusa, a Rê vai tomar banho. Só que antes do mordomo sair dali, ela pergunta pra ele o que ela como filha deveria fazer. Caralho, minha filha, tá perdidona, hein? E após fazer um monólogo que não respondeu a pergunta dela, ele apenas diz pra ela crescer saudável e em paz. E quando o mordomo saiu, ela se perguntou se ela realmente conseguiria crescer saudável e em paz. Afinal, agora ela era filha de um assassino que matava outros assassinos. Mas por ter lido o livro, ela sabia que no fundo ele não era uma má pessoa. E assim a gente vai ver essa pequena garota fofa sendo filha de uma família meio psicopata. Minha gente, recomendo muito que vocês leiam esse mangá. Eu acompanhava ele desde o 6º capítulo que tinha saído na época. E garanto que ele é bom, viu? Ainda mais por causa da prota com o lado fofinho dela. Sério, essa mina, além de fofa, ela tem umas peripécias pra ultrapassar as coisas que, meu Deus, viu? Mas enfim, o que vocês acharam desse formato desse vídeo? Comenta aí porque eu vou querer saber, viu? Então se você é novo, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Deixa o teu like, ele vai ajudar pra caramba. Me siga nas minhas redes sociais. E então, até o próximo vídeo.